Hello, everybody. Good morning. If you are watching this in the morning, good afternoon. If you are watching this in the afternoon, good evening. If you are watching this in the evening, welcome to our class 11. Bem-vindos à nossa aula 11. Já perceberam aqui que a gente já pode começar a usar inglês em alguns lugares, não é mesmo? Sim, depois de 11 aulas a gente já começa a ficar um pouco mais tranquilo. Um pouco, não completamente tranquilo, ok? Muito bom, vamos lá, apresentações. My name is Pedro Ciccone, I am an English teacher, I'm the creator of Camomila Idiomas, e estou aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas gravadas do YouTube. Por que estamos fazendo isso? Uma forma de resistência, anarquia e combate aos absurdos que a gente vê por aí, de gente vendendo PDF a R$12 e achando que tá tudo certo. Não tá tudo certo, tá? Então tá bom. Então o que estamos fazendo aqui é uma curadoria de conhecimento. Estamos trazendo macetes, dicas, etc. no formato de aulas mesmo. Então é uma aula normal. Acho que é isso. Bom, eu sou professor de inglês há mais de 17 anos, Camomila vai fazer 10 ano que vem. E então não estamos aqui para brincadeiras. O problema é, como este projeto é 100% gratuito, então não temos nenhum real envolvido no retorno dele, nós também não temos nenhum real envolvido na produção dele, né? Então às vezes eu falho, tipo ontem não consegui gravar aula. Mas tudo bem, pessoal, estou aqui, sábado, não vou abandonar, tá ok? Então tá bom, vocês também, espero que não me abandonem. Muito bom, vamos então começar a nossa aula 11, que é uma aula interessante. Direi interessante, pois tem coisas engraçadinhas que vão acontecer aqui, certo? Então tá bom, pessoal. Então vamos lá, let's start class 11. Today we talk about possessive. All kinds of possessive adjectives. Adjetivos possessivos. Então, vão ser atuadas da nossa aula de hoje. Antes, então, da gente começar, o que é importante a gente fazer? Rever um pouquinho o que a gente já sabe fazer. A gente sabe se apresentar minimamente, certo? Então, I'm Pedro, I'm Brazilian, I'm a teacher. Ótimo. I'm from Campinas, também sei falar isso daqui. Já posso fazer 37, né? Posso falar que eu tenho 37 anos? Ainda não, que a gente não chegou lá, mas eu vou fazer mesmo assim. I'm 37 years old. O que mais que a gente consegue fazer? Can I spell my name? Yes. My first name is Pedro. P-E-D-R-O. My last name is Ciccone. C-I-C-C-O-N-E. Muito bom. Posso falar para vocês o meu telefone number? Não farei isso, que não sou burro. Vou inventar um número qualquer aqui, tá? Não tentem ligar para esse número, por favor, porque é um número que, né? Enfim, eu vou falar um número mentirosinho. So, my cell phone number is 997654321. Muito bom. And my email address is pedro.ciccone.87@hotmail.com. Também é um e-mail que não existe. pedrociccone.87. Se chegar um e-mail para você, peço perdões. Peço perdão para você. Muito bom, então a gente já sabe fazer essas coisas aqui, certo? Então, minimamente, a gente sabe fazer o quê? Trocar informações, né? Informações de identidade. Então, a gente consegue fazer isso daqui. A gente consegue perguntar? Consegue. What's your name? Né? Qual é o seu nome? Ou who are you? Quem é você? Então, mais ou menos, a gente sabe fazer isso, né? Where are you from? De onde você é? What do you do? O que você faz? Esse a gente ainda não chegou, mas tá tudo bem, tá, pessoal? A gente vai começar a pincelar isso daqui. Por que a gente tem que rever isso antes de entrar nos possessive adjectives? Porque eles vão introduzir formas alternativas de a gente falar algumas coisas, tá?
Por exemplo, I'm Pedro, eu posso trocar para My name is Pedro. Mas eu não posso fazer isso logo de cara, porque eu não ensinei para vocês o my. Então, o que eu consigo fazer aqui, né? Nada. Agora aprenderemos o my. O que são, então, possessive adjectives? Vamos lá. Possessive é literalmente possessivo. E adjective, a gente já viu, é o adjetivo. Ou seja, as regras se aplicam antes dos substantivos, sempre singular, e a nossa opinião vem primeiro. Nesse caso, o adjetivo possessivo vem antes de todos eles, tá? Então, na regra geral ali, ele é um adjetivo específico que vai entrar antes de todos os adjetivos descritivos, tá? E o que esse adjetivo vai fazer? Ele vai declarar o dono de alguma coisa. Então, eu tenho uma caneta. Essa caneta é minha, eu comprei, tá? Então, se eu comprei essa caneta, quer dizer que agora a posse dela é minha, pertence ao Pedro. Quando eu falo minha caneta, o que acontece? Eu olho para esta caneta, que está aqui na minha mão, e eu vejo um nominho escrito Pedro. O que isso significa? Significa que esta caneta tem dono. Então, se esta caneta pertence a mim, eu vou falar minha caneta, certo? No inglês é a mesma coisa, é esse minha. Qual que é a observação que a gente vai ter que fazer, que é onde vai dar pau? Quando eu falo my pen, minha caneta, eu estou falando de mim, Pedro, ou eu estou falando da caneta? Essa é a referência que a gente tem que buscar. Do que é que eu estou falando? Se eu estou falando de mim, eu vou ter que enxergar um I. I am Pedro. Estou falando de mim. I am Brazilian. Estou falando de mim. My pen is blue. Eu não estou falando de mim, eu não sou azul. Então não tem como eu estar falando de mim agora. Mas tem um my. O my só indica o dono. E nesse caso, o dono é quem fala. Eu estou falando, my pen is blue. Se vocês estão segurando uma caneta aí com vocês, essa caneta, por exemplo, essa daqui, que é verde, a caneta já não é mais minha, então eu olho e tá escrito student. Coloque seu nome aqui, tá? Ana, Maria, Paulo, Roberto. Coloque seu nome aqui. Então essa caneta é minha? Não é. Eu posso falar, this is my pen? Não posso falar, this is my pen. Então, o que eu tenho que falar? Se eu sei que você que está me assistindo é meu aluno, eu falo, this is your pen. Eu estou falando de você? Não, eu estou falando da caneta. Por quê? This pen is green. Your pen is green. Nós sabemos que seres animais não são verdes naturalmente. A não ser a Elphaba do Wicked. Vai lançar agora, gente, dia 20. Sei lá que dia que é. Então tá bom. Ela é verde, ela não entra nesse caso. Mas vocês que estão me assistindo, que não são ficção, vocês não são verdes. E aí? Eu não posso falar you are green. Your pen is green. E é aqui que o circo está formado, certo? Então, já expliquei para vocês onde é que isso vai entrar, para que isso vai servir. E agora vamos então à nossa estrutura. Então, structure. A estrutura dos adjetivos possessivos vai ser um pouco confusa, porque elas derivam dos pronomes sujeito, que a gente já falou deles aqui. Lembra? Vamos ver se vocês lembram. Vou dar 30 segundos para vocês lembrarem. Pronomes sujeito. 30 segundos era muita coisa, vou dar só 3. Então tá bom. Pronome sujeito, tudo aquilo que tá antes do verbo, certo? Então quem vão ser os nossos subject pronouns? Eu vou inserir uma tabela, tá? Tabela. Uma tabela de muitas colunas. Ok, então tá bom. Vocês veem que eu tenho um domínio de tecnologia, assim, tremendo. Eu sou professor de inglês, eu não sou, né? Então tá bom. Muito bom, então aqui vai ser o nosso subject pronoun. O que vai ser, então, o subject pronoun antes do verbo? Quem são eles? I, a pessoa que fala de si mesma. Né? Então, I am Pedro. You, a pessoa para quem se fala. You are a student. It, tudo aquilo que não tá na nossa conversa, certo? Então, o dia. It is rainy. Tá chovendo hoje. Está chuvoso. It is rainy. He, que tá dentro do it, que vai ser tudo aquilo que está fora da conversa, for um ser humano que se identifica como masculino. She, tudo aquilo que está fora da conversa, mas se identifica como um ser humano feminino. Então, são seres humanos. He, she, tá? Ou coisas personalizadas, tipo a minha cachorra que está aqui, Mila, recebeu um nome, Mila é parte da família. Então, Mila, eu vou falar she, mesmo ela sendo um cachorro, ok? Que eu dei nome e eu caracterizei como pessoa, she. Nós, então eu que estou falando mais alguma coisa, we.
You, você que tá me ouvindo com mais alguma coisa ao seu redor. You. E tudo aquilo que tá fora, independentemente de ser humano ou não, they. Lembramos disso? Lembramos disso. O que vai ser, então, os possessive adjectives? O possessive adjective, ele vai se misturar no português com os pronomes possessivos. Por que vai se misturar? No português, o pronome possessivo é um só. Eu uso um para qualquer coisa. Então, eu falar para vocês, por exemplo, esta é minha caneta, minha, pronome possessivo. Legal. Se eu falar a caneta é minha, eu uso mesmo o pronome possessivo, minha. No inglês eles vão ser diferentes. Então aqui estamos falando do primeiro caso, do pronome, do adjetivo possessivo, ou seja, ele vem antes dos substantivos, certo? Como vai rolar a derivação? Aquilo que era I, o som fica parecido com my, ok? My. Vai estar no lugar do meu, minha, meus, minhas. Não tem singular e plural aqui, é tudo my. Se eu tô falando de algo que pertence a você que me escuta, your name, o seu nome, your pen, a sua caneta. O it, tudo aquilo que não está na conversa, certo? Então fica its. Cuidado aqui que é its. Mas pera, tá muito parecido com a contração, né? Do it is, eu contraciono para its. É o mesmo its, é o mesmo som, mas não é a mesma coisa. Um tem apóstrofe para indicar a contração, o outro não, para indicar que ele é assim mesmo. Então tá bom. He vai ser his, então tudo aquilo que pertencer a um ser humano masculino vai ser his pen, a caneta dele. His. O her vai ser o equivalente para o ser humano feminino, her. O we vai ter o our. Aqui é difícil porque a gente gosta de falar or, não é or, é our, ok? Our, que é o nosso, aquilo que pertence a quem tá falando com mais alguma coisa. Our class, a nossa aula, porque estou eu e vocês, estou colocando todos nós nesse mesmo balaio. Our class. Muito bom. You, plural, é a mesma coisa que o singular. Your, até a pronúncia. Your. E o they vira their. Tudo aquilo que pertence a coisas que não estão na nossa fala vai ser o their. Mesmo som de there de ali, tá? A gente vai chegar lá. Their. Muito bom. Então vamos repetir todo mundo junto comigo. My, your, its, his, her, our, your, their. Língua pra fora. There. Então tá bom. Vamos então agora entender onde é que eu vou usar esse cara, né? Eu vou ter que acrescentar aqui uma coluninha. Por quê? Porque aqui eu vou colocar o meu substantivo. O meu, não. Na verdade, eu não vou fazer isso, não. Vai ficar muito bagunçado aqui a minha coluna, a minha tabela. Não vou fazer isso, não. Não, deixa assim mesmo. Bom, o que vai acontecer então? Tudo tem que estar antes, né? Então, se eu pego um substantivo que seja, por exemplo, house, que é a casa, eu falo que eu moro na minha casa, eu estou na minha casa. I am in my house. My house. Então, o my vem antes do house. Se eu falo vocês estão na casa de vocês, you are in your house, na sua casa. Se a casa pertence a Mila, e a Mila é uma cachorra vadia de rua, tá? A gente não deu nome pra ela, um cão. It's house. A casa daquilo, né? Do cachorro, por exemplo. Se for um ser humano masculino, his house, a casa dele. Um ser humano feminino, her house, a casa dela. Se a casa pertencer a nós, our house. Se a casa for de vocês todos, your house. E se a casa pertencer a mais coisas que estão fora daqui, their house, sempre antes. O que é a observação aqui? My house, your house, its house, his house, her house, our house, your house e their house. Tudo é it.
Olha só que bagunça. Isso aqui é igual... Opa, sinal de igual. Isso aqui é um igual a it, isso aqui é um igual a it, isso aqui é igual a it, isso aqui é igual a it, isso é igual a it, isso é igual a it, também e também. Nossa, teacher, mas agora nada mais faz sentido. Volta com o tio. Aqui eu tenho o meu subject pronoun. Se eu leio na minha frase um desses caras que estão aqui, eu estou falando destas pessoas. Tudo bem? I, you, it, he, she, we, you, they. Com os seus verbos to be correspondentes. I am, I'm, you are, your, it is, it's, he is, his, she is, she's, we are, we're, they are. Pulei o you. You are, your e they are, there. Legal. Os possessive adjectives, eles não interferem no substantivo. O substantivo continua sendo ele. Esses caras só estão colando uma etiquetinha com o nome. É a única coisa que isso está fazendo. Não está modificando aquilo em que a etiqueta toca. Então eu falar my house, a única coisa que vocês vão entender é que a casa pertence a mim. Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando da casa. Your house, a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi enxergar uma etiqueta com um you ali. Então eu sei que a casa pertence a você. Your house. Mas eu ainda estou falando da casa. It. Its house é a mesma coisa. Eu estou falando da casa, não estou falando daquilo que a quem a casa pertence. His house, her house, our house, mesma coisa. Então esse é o problema número 1 que a gente vai ter. Teremos um monte de exercícios para fazer aqui em relação a isso, do tipo complete com o verbo to be. Então complete with to be. Legal. E aí a gente tem o seguinte negocinho aqui. Por exemplo, Julia não. My mother, Mary. E aí? E aí eu vejo esse my, eu lembro que o my, vou voltar aqui, o my veio do I, e aí eu penso, o verbo to be do I é o am, e aí eu ponho my mother am Mary. Por quê? Porque o adjetivo my traz a ideia do I. Isso está completamente errado. Por quê? Porque o my não traz a ideia do I. A única coisa que o my faz é em dizer quem que é o dono, mas ele não vai trazer o I para nossa história. Continua sendo mother. Então isso aqui tá errado. Como é que eu deixo isso aqui certo? Então, my mother, e aí eu vou entender que o my mother, eu estou falando da mãe. A mãe é normalmente um ser humano feminino, considerado feminino, que se auto-intitula feminino. Então, my mother, she is Mary. My mother is Mary. E aí eu vou entender que o my mother, tudo junto, é a mesma coisa que she. Deu pra entender? Porque o my sozinho é só um adjetivo. Se eu falar pra vocês simplesmente a palavra big, o que é big? Muitas coisas são big. O planeta é big. Okay? A minha fortuna no banco é big. Ai, mentira. O meu cachorro, o Roku, é big. Mas se eu não coloco nada, eu só falo big, a gente não tem aonde colocar isso daqui. Mesma coisa com my, se eu só falo my. My o quê? Meu. O que a gente tá falando? Não sei, eu preciso completar com alguma coisa. Então, a única certeza que a gente tem ao ler um my é que estou falando de algo que pertence a mim. Mas o que eu estou falando? Sobre o que eu estou falando? Não sei. Eu não coloquei nada aqui. Então, se eu coloco mother, agora eu estou falando de uma mulher, um ser humano feminino, que se reconhece como feminino, que pertence a mim. My mother. Se eu coloco house, agora é uma coisa, um objeto, algo que não é ser humano, que também pertence a mim. My house. Agora não é mais she, agora passa a ser it. Se eu falo my brother é o irmão. Então se eu falo my brother, o irmão pertence a mim. Mas se eu tô falando dele, que se identifica como um ser humano masculino, vai ser he. E não she, e não it. Então, esse substantivo que vem depois, esse nome que vem depois, é quem vai determinar o verbo to be que eu vou usar. Tudo bem? O adjetivo possessivo antes, tem nada a ver com isso.
certo? Esse é o primeiro problema. Segundo problema, as traduções. Gostamos de traduções? Gostamos. Traduções são ferramentas muito interessantes, muito importantes, mas elas têm limitações muito grandes. Por quê? Porque nem tudo aquilo pode ser traduzido literalmente, ponto 1. Ponto 2, a língua ela é desenvolvida dentro de uma cultura. Se vocês não lembram disso, lá na quinta série a gente aprende o que é cultura, né? Vamos definir cultura. Cultura são expressões artísticas, de linguagem, de música, de comida, de habitação em um determinado local, em uma determinada região. Se eu tô aqui em Campinas, tá? Não preciso nem ir muito longe, eu tô aqui em Campinas, e eu falo português aprendido em Campinas, ele vai ser diferente do português aprendido no Rio de Janeiro. Já é uma expressão diferente, porque é uma expressão cultural. Então, ao mesmo tempo que eu falo porta, com o Rzinho que a gente gosta no inglês, porta, o carioca vai falar porta, tá? Se eu falo... tô tentando lembrar um problema de vocabulário aqui que acontece. Mas, sei lá, eu falo brother. Ah, e aí, brother, tudo bem? No sentido de amigo, magia. Lá vai ser o parceiro. E aí, parceiro, tudo bom? Parceiro, parça. Eu posso ter feito uma cagada enorme aqui, tá, gente? Só para indicar para vocês que estamos no mesmo país, mas porque estamos em regiões diferentes, a nossa expressão vai ser diferente, tá? E aí, o que acontece? A tradução não pode ser levada ao pé da letra. Por quê? Porque ela não leva em consideração essas diferenças culturais. A hora que a gente vai tentar fazer essa tradução para o inglês, a gente vai ter problemas técnicos. O pior problema deles é qual? Vocês lembram quando a gente falou dos adjetivos, do substantivo, oh meu Deus, dos pronomes sujeito, que eu falei que o you singular emprestou a forma do you plural porque eles eram diferentes, e eu fiz a mesma comparação com o tu e o vós no português? Aqui a gente vai ver o problema. Por quê? O que acontece? Vou trazer um pouco de português pra gente, tá? Coisa rápida, juro por Deus, muito, muito, muito rapidinho. No português, o que acontece? A gente aprende assim, eu, tu, ele, ela, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, certo? Estão lembrando disso? Ótimo. E aí eu vou ter todas as conjugações envolvidas. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Joia. Eu também vou ter a derivação de pronomes em relação a esse pronome pessoal, né? Então esses caras aqui são os pronomes pessoais do caso reto, eu já comentei isso com vocês, porque ele tem relação direta com o verbo, ele que vai agir sobre o verbo. Então você fala eu como eu, é um pronome pessoal do caso reto, e esse cara aqui que faz a ação de comer. Ótimo. Quando eu derivo isso para os pronomes possessivos, o que era meu, agora a gente decora meu. O que era eu, agora é meu, minha, meus, minhas. Singular, plural, masculino e feminino, porque a gente tem isso no português, no inglês não. O tu vira teu, tua, teus, tuas. O ele e o ela vira seus, tua, seus, tuas. O nós vira nosso, nossa, nossos, nossas. O vós, vosso, vosso, vossa, vossos, vossas. E o eles e elas, seus, sua. Ai, meu Deus. Seus, suas. Alguém já viu o problema? Tem um problema já aqui, eu nem saí do português e já tem um problema. Tanto o pronome possessivo de terceira pessoa do singular, ele e ela, como o pronome possessivo de terceira pessoa do plural, eles, elas, são os mesmos. Já começa um probleminha aí. Se a gente voltar um pouquinho para cá, volta aqui para nossa tabela. No singular, terceira pessoa, cada um tem um. It's, his, her. E o plural já é diferente. Their. Então tem 4 diferentes. Aqui é o mesmo. Ele, ela, seu, suas. Eles, ela, seu, suas. Joia? Joia. Onde vai entrar o problema? O problema entra que o tu e o vós caíram em desuso. O que isso significa? A gente ainda aprende. Então, o pessoal que está assistindo isso e ainda está na fase de alfabetização, não ignorem o tu e o vós. Eles são importantes, eles fazem parte integrante da nossa gramática. É importante ainda saber que eles estão aqui. Ok.
Mas nós estamos ignorando a existência deles cada vez mais. E qual é o pronto? A gente troca esses caras por quem? Você. E aí qual é o problema? Você não é pronome pessoal do caso reto. Você é um pronome de tratamento. O que isso quer dizer? Que ele vai ser usado para falar a quem me ouve. Porém, como é um pronome de tratamento, ele é considerado educado. Então, a referência dele é indireta. Se eu tenho um pronome pessoal do caso reto, e eu estou usando o tu, eu estou diretamente falando com você. Se eu troco esse tu para você, o tratamento que eu dou aqui é indireto. Então, ele é considerado um pouco mais educado do que o tu. O tu é bruto, o você é mais educado. Qual o problema? Porque pronomes de tratamento são indiretos, eles são conjugados como o, ele, ela. Ou seja, o que tínhamos antes, tu, teu, tua, teus, tuas, vós, vosso, vossa, vossos, vossas, agora é tudo seu, suas, seus, suas. E aí essa tabelinha aqui do português bonita que existia antes, bastante diversa, né? Bastante lógica, foi tudo por água abaixo. Então eu vou copiar aqui e vou reescrever essa tabela, trocando o tu e o vós por você e vocês. Então, o que era tu passa a ser você. E os seus pronomes possessivos passam a ser seu, sua, seus, suas. Vou até arrancar fora aqui o negocinho, que é o que a gente mais usa hoje em dia. E o que acontece com o vós? O vós vira vocês. E os pronomes pessoais, perdão, os pronomes possessivos passam a ser seu, sua, seus, suas. O que aconteceu aqui? O que antes cada um era um, agora todo mundo é o mesmo. Quem que muda? O eu e o nós. O resto é tudo igual. Ok, teacher. Entendi, básico, isso aqui é uma coisa do português, né, bacana. E o que isso tem a ver com o inglês? O que isso tem a ver com o inglês é que, se eu faço I am Pedro, o meu nome, porque eu estou falando de mim mesmo, my name's Pedro. Certo? Certo. Se o seu nome, vou supor um nome aqui, tá? É Mila. You are Mila. O que isso significa? Que your name is Mila. Ok. Então tá bom. Eu tenho uma caneta. A minha caneta é uma Bic, ou seja, o nome dela é Bic. Então, it is a Bic. Na verdade, it is a pen. It is a pen. Its name is Bic. Tô falando da caneta. Ok. Tô falando agora de que o Roku é um ser humano. He is Roku. His name is Roku. Ok, então agora falando da Kira. She is Kira. Her name is Kira. Então tá bom. Então agora tô pensando aqui como é que a gente pode fazer o we, you e o they com o mesmo sentido aqui. Ah, ótimo. We are students. Nós somos alunos, certo? We are students. Our teacher is Pedro. O nosso professor é o Pedro. Então, we are students. Our teacher is Pedro. You are students. Vocês todos aí são alunos. Your teacher is Pedro. Continua sendo Pedro, que eu tô aqui. Ainda sou eu aqui. E eles, então imagina que eu tô papeando com a Mila aqui, eu tô falando sobre vocês. Então, Mila, eles são alunos. They are students. Their teacher is Pedro.
Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que está tudo bem até aqui, né? Mas eu não entendi o problema ainda, teacher. Cadê o problema? O problema tá nisso aqui. Lembra da tradução? Então tá bom. Eu sou o Pedro. Meu nome é Pedro. Ok. Então, tradução. Meu nome é Pedro. You are Mila. Your name is Mila. Seu nome é Mila. It's a pen. Its name is Big. Seu nome é Big. His name is Roku. Seu nome é Roku. Her name is Kira. Seu nome é Kira. We are students. Nosso professor é o Pedro. Aham. Lembrando que eu não coloco the Pedro, porque o artigo definido não é usado na frente de nomes próprios, certo? Com exceção de Estados Unidos, Reino Unido e nomes que já vem o the, por exemplo, The Beatles ou The Rolling Stones, que já vem o the. Ok. You are students. Vocês são alunos. O seu professor é o Pedro. E they are students. Their teacher is Pedro. Seu professor é o Pedro. Deu para começar a enxergar o problema, pessoal? Aham. Olha o seu aqui. Seu nome é Mila. Seu nome é Bic. Seu nome é Roku. Seu nome é Kira. Seu professor é o Pedro. E seu professor é o Pedro. Se eu gosto de traduzir coisas, o que vai acontecer? Inevitavelmente vai acontecer isso daqui. Vocês vão colocar todos esses seus, todos eles, todos os seus vão virar your. Inevitavelmente, porque vocês estão traduzindo na cabeça. E se a gente usa o você com certa frequência, porque a gente usa bastante, usa tanto que ele entrou no lugar do tu, ele chutou o tu fora e ele tá no lugar do tu. É muito, muito comum vocês falarem o por exemplo. Eu fui à casa da mãe dele. Certo? Eu fui à casa da mãe dele. I went, não se preocupa com a pronúncia, com a gramática aqui ainda, tá? I went to your mother's house. O que esse your tá fazendo aqui? Eu fui à casa da sua mãe. E isso é super comum. Se eu falo I went to your mother's house, a mãe é minha. Vocês estão falando da minha mãe. Só que a minha mãe morreu faz 16 anos. 26 anos. Então não tem como vocês irem à casa dela. A não ser que vocês tenham morrido e estejam indo lá para onde ela tá. Percebeu? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente vai fazer isso. Eu tenho alunos que fazem isso comigo até hoje. Eu tô trabalhando com o fulano. O problema dele, your problem is. Eu falo, my problem? Qual que é o meu problema? O que eu fiz pra você? Não é your problem, his problem, porque é um fulano. Ou uma ciclana. A ciclana perdeu a bolsa dela, né? She lost your bag. My bag? Eu não acredito que ela perdeu minha bolsa. Que ela vadia pegou minha bolsa sem me falar. E aí o aluno para e fala, não, eu não falei. Her bag. Porque a tradução imediata traz a gente fazer o seu, ao invés de fazer o adequado. Então este é um probleminha que nós temos e nós temos que prestar atenção. Lógico que eu lido com isso de uma forma muito leve, né? Porque tem que ser. Mas eu trago para o aluno essa quebra da expectativa. Então, você falar para mim, I went to your mother's house, eu não tenho como entender outra coisa a não ser que você foi à casa da minha mãe. Isso é impossível. Então aí eu quebro a expectativa. Da minha mãe, você foi? Não acredito. E aí o aluno para, não, mas não foi isso que eu disse. Volta. Eu fui à casa da mãe dele, your are you. Não, essa é a casa dele, ele é his mother's. Esse pensamento é o pensamento que tem que começar a ser criado na cabeça de vocês, tudo bem? Então, se eu falo dele, eu tenho que entender que dele vem
do ele, o ele vem o he vem o his. E eu pulo fora do your. O your só vai ser your se o seu eu entender que é você, o você eu entender que é you, e o you eu entender que é your. Sentiram aonde o negócio vai dar pau? É nesse começo aqui. Porque se eu tô traduzindo e eu traduzo o seu, eu naturalmente traduzo o seu para você. E eu paro aqui. Não, é você mesmo, porque você é you é your. Legal. Não, não é você, é ele. Ah, então o ele vira he vira his. Então eu vou até adaptar aqui, ó, porque é como a cabeça realmente funciona. Certo? Tem um exemplo que eu gosto de dar para os alunos, que é falando no inglês uma coisa e no português a mesma coisa. Por exemplo, imagina que vocês moram numa rua tranquila. Tão tranquila que dá para deixar o carro na rua. Não precisa guardar o seu carro na garagem com 7 chaves e alarme e câmera de segurança e arame farpado. Então vocês não moram no Brasil, mas tudo bem. O que acontece aqui? Se eu falo, por exemplo, que o meu carro está parado na frente do seu carro, você que está me ouvindo, que está parado na frente do carro do meu vizinho, dele, que está parado na frente do carro da minha vizinha, dela, como é que isso vai ficar? O meu carro está parado em frente ao seu carro, que está parado em frente ao seu carro, que está parado em frente ao seu carro. Vou dar um tempinho para vocês lerem isso daqui. Meu carro está parado em frente ao seu carro, que está parado em frente ao seu carro, que está parado em frente ao seu carro. Não é um déjà vu, não é um disco quebrado, não é um problema de realidade da Matrix. Não. Isso daqui é o português que vocês criaram, tá, pessoal? Vocês. Porque se eu não te falasse assim, eu ia falar que vós criastes, né? Então tá, o que tu criastes, né? Se fosse só você. No inglês, my car is parked in front of. In front of your car. Eu vou colocar só o is, tá? Porque eu não quero ficar escrevendo parked. My car is in front of your car. Eu já entendi que esse carro pertence a você. Your car. Which is in front of his car. Which is in front of her car. E aí eu já entendi que os carros não pertencem às mesmas pessoas. O meu carro é meu, o seu carro é seu. O carro do meu vizinho é his, e o carro da minha vizinha é her. Percebe que o inglês é muito mais gostosinho? É muito mais tranquilo, porque eu leio isso daqui e eu entendo. Se eu leio isso daqui no português, eu não entendo. Então, parem de achar que o inglês é difícil, tá? O português é muito mais inferninho do que o inglês. Ok? Ok. Se tem uma coisa que a gente pode falar para esses gringos que vêm cagar regra da nossa goela, só porque eles são nativos. Eu sou nativo, eu sei ensinar. Sabe mesmo? Uhum. Então tá. Sabe ensinar inglês para todo mundo ou sabe ensinar inglês para aquele vilarejo de onde você veio? Não sei. Quando eles vêm cagar regra, a única validade que vocês podem dar para esses caras é: esse corno aprendeu português. Porque é difícil. É muito difícil. Eles ainda têm uns errinhos, né? Ainda tem um sotaque, que eu acho maravilhoso. Se você não fala you are, você está falando errado. E eles falam a banana da terra. 2 pesos, 2 medidas, pessoal? É isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo, porque a gente não faz proficiência de português para eles, tá? Eles não precisam, para imigrar para cá, não precisa fazer proficiência de português. Mas nós somos obrigados a fazer proficiências de inglês para poder imigrar para outro lugar. Então, anarquia, resistência. Muito bom. É isso, pessoal. Não temos mais nada para falar em relação a isso para vocês. Certo? Vamos fazer exercícios de colocar na ordem certa, porque ele tem que vir antes do substantivo, senão não funciona. Aqui o car,
aonde tá aqui em cima, ó, o professor, nome, são substantivos, certo? A casa, não sei onde eu pus a casa. A minha mãe é um substantivo, né? A casa é um substantivo, eles sempre estão antes do substantivo, então a gente precisa saber pôr na ordem certa. E escolher o cara certo de acordo com a pessoa certa, né? Então se eu falo o meu carro, né? Se eu falo eu tenho um carro, meu carro é vermelho, tem que pôr o my, né? Porque eu tô falando de mim. Então entender o contexto e ajustar ao pronome adequado. É isso, pessoal. Thank you very much for the class. A aula que vem a gente vai fazer um desenrolar disso, então estudem, por favor, façam os exercícios. O desenrolar disso e quando eu não tiver a referência? Por quê? Se eu falo my car e your car, a referência é a gente mesmo. E se eu falo his car? Se eu não indiquei antes, em qualquer momento, que esse his pertence ao vizinho, você não vai conectar o carro ao vizinho, então não foi um adjetivo muito eficiente. E aí, se eu não tiver esse contexto, o que eu faço? Eu vou usar substantivos no lugar. É a aula de amanhã. Have a nice day. Tenham um bom dia. If you need me, send me a message. Precisarem de mim, mandem mensagens. And have a nice weekend. Bye bye.